Olá, pessoal. Vamos continuar nosso estudo e hoje nós vamos entrando aí sobre um assunto das 7 trombetas. Então nós estamos entrando num momento decisivo da história do livro de Apocalipse, as 7 trombetas, né? Nós precisamos entender que agora, né, exige um maior conhecimento das pessoas, né, que têm meditado aí as profecias, porque não vão ter que escolher se a gente crê no pré-milenismo, pós-milenismo, né, se a gente crê no arrebatamento, porque as trombetas agora elas estão chegando no final de todas as coisas, né? Então ainda falta algumas revelações, então nós precisamos, né, buscar naquilo que nós cremos, no arrebatamento. Tem gente que crê que o arrebatamento se deu quando João foi chamado lá para cima, né? Outros no sexto selo, né? Mas precisamos ter aquela humildade, né? Aqueles sinais, aqueles códigos que a gente passa vão ser muito importantes para a gente entender essas trombetas. Usando os códigos ficam mais fáceis, né, amados? Então a eternidade é muito importante, o tempo lá no trono de Deus, o tempo no segundo céus, é muito importante os acontecimentos, né? Você vê que se repetem, né? Deus na sua perfeição, né? Os sinais, eles se repetem para favorecer a nossa interpretação, né? Então nós podemos ver que as trombetas têm relação com as dores com os selos, né? Tem gente que acha que é a mesma coisa, mas não. Há um aumento da intensidade. Você vê que no início das dores acontecem muitas catástrofes, fome, guerras, já acontecem terremotos, já acontecem sinais nos céus, né? Os selos aumentam um pouco mais e agora as trombetas chega o próprio juízo de Deus com muito maior intensidade. Não é as mesmas coisas, apesar que gente às vezes entende, né? Então muita gente questiona, será que as trombetas já foram tocadas? Não é porque aconteceu algumas coisas parecidas, né? Aqui nos 3 tempos, aconteceu no passado, acontece no presente e acontece no futuro. Então as 7 trombetas, eu chamo a atenção, elas é o clímax dos acontecimentos, né? Faz parte da grande tribulação. Então tem tribulação, né? Depois nós vamos ver isso, né? São 3 anos e meio, tem tribulações. E tem a tribulação antes dos 3 anos e meio, né? Mas aumenta de intensidade nos 3 anos e meio. E nos últimos 3 anos e meio, é o que se refere aqui às trombetas, é a grande tribulação, o sofrimento aumenta muito, né? Então, ela começa com o último selo, está lá no capítulo 8 de Apocalipse, e quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por quase meia hora, e ouviu os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e eles foram dados 7 trombetas. E o outro anjo veio e se pôs em pé junto do altar, tendo um incensário de outro, e foi-lhe dado um incenso para que ele ofertasse com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que estava diante do trono. E a fumaça do incenso, que continha as orações dos santos, subia da mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, e o encheu com fogo do altar e lançou dentro da terra. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um terremoto. Os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam para soar. Então, nós podemos ver que as 7 trombetas é em resposta à oração dos santos que clamavam o 6º selo, né, amados? Que clamavam por justiça, né, amados? Então, essas orações foram ouvidas e o 7º selo aqui fala que é a abertura das 7 trombetas. O 7º selo são 7 anjos com 7 trombetas. O primeiro anjo tocou, e em seguida houve granizo e fogo misturado com sangue, e eles foram lançados sobre a terra, e a terceira parte das árvores foi queimada, e toda a grama verde foi queimada. Então, você vê que tem semelhanças ali no Egito, na libertação. Então, as trombetas é para trazer o juízo de Deus,
O juízo é o que refere a ira do Senhor, o dia do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, lá em Isaías. Quando Jesus, né, ele veio para consolar, ele veio para curar, para trazer paz, mas também vai vir o dia da vingança, ele vê vingança do seu Deus por aquilo que fizeram com o próprio Salvador e também com toda a terra, né? Então a primeira trombeta, né, aqui fala que veio granizo, fogo misturado com sangue e foram lançados na terra. A terceira parte das árvores foi queimada e toda a grama foi queimada. Então já começa a ter, as catástrofes começam a aumentar com muito mais intensidade. Um terço, já pensou um nível, né, bem diferente do que os princípios da dores, né, e diferente, né, com selos agora já atinge um terço da terra, né, amados? E o segundo anjo soou, e algo como se fosse uma grande montanha ardendo em fogo foi lançado dentro do mar, e a terça parte do mar se transformou em sangue, e a terça parte das criaturas que estavam no mar, que tinha vida, morreu, e a terça parte dos navios foi destruída. Então aqui fala, né, que foi algo que veio dos céus, provavelmente um meteoro, uma grande montanha, né, foi lançado no mar, matou, o mar se contaminou em sangue, você lembra algumas coisas de algas aí, né, mas muda o ambiente, né, já aconteceu lá no Egito também, e mata um terço das criaturas, dos peixes, de todas as criaturas marinhas, então, que tinha no mar, e aqui também fala, né, que terça parte dos navios, das embarcações, serão destruídas. E o terceiro anjo, aí vem a terceira trombeta, e o terceiro anjo soou e caiu uma grande estrela dos céus, queimando como se fosse uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela se chama Absinto, e a terça parte das águas se transformou em absinto, e muitos homens morreram por causa das águas, porque elas se tornaram amargas. Então o asteroide também agora é lançado na Terra, há uma contaminação das águas, né, e os rios, né, e por isso há muita fome, né, as águas se tornam impróprias, então aumenta a sede, né, e também já começa, a agricultura começa a ser interferida, então começa a ter mortes, animais morrem com isso, morrem animais, morrem pessoas, né, e tem falta d'água, né? E o quarto anjo soou, e a terça parte do sol foi atingida, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, de modo que a terça parte delas se escureceu e o dia não brilhou para uma terça parte dele, de maneira, da mesma forma, a noite. Então aqui também fala, né, amados, uma grande eclipse. Você vê que o sol, né, fica bem mais tempo, é um eclipse total, uma escuridão sobre a face da Terra, que vai trazer grandes interferências, vai aumentando, né, amados, de uma maneira sobrenatural, nunca vivida antes, né, o desespero da população da Terra, né. E o quarto anjo, aí fala, preparando para o quinto anjo, né, a quinta trombeta, e eu olhei e ouvi um anjo voando pelo meio do céu, dizendo em voz alta: ai, ai, ai dos habitantes da terra, por causa das outras vozes, das trombetas dos três anjos que ainda estão para soar. Então as três últimas trombetas são os ais. Por que ais? Porque vai atingir a população da terra, que vai sofrer muito. Antes foi só a terra, né? Foi um juízo sobre a terra. Talvez uns falem que a terra foi purificada, né? A terra que estava gemendo, ela foi purificada, ela vai ser transformada, preparando para o milênio, preparando para ser esse novo céu e nova terra, né, amados? Sem essas catástrofes, né? E sem esse mal que está sobre ela, né? Vai preparando, mas ai da terra. Então aqui é que os demônios agora são lançados, agora é o homem que vai ser atingido. E o quinto anjo soou e viu uma estrela cair do céu sobre a terra, e ela foi dada a chave do abismo. Ele abriu o abismo e dele subiu uma fumaça, como fumaça de uma grande fornalha, e o sol e o ar escureceram por causa da fumaça do abismo,
E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder dos escorpiões da terra, e foi-lhes ordenado que não ferisse a grama da terra, nem nenhuma coisa verde, nem a nenhuma árvore, mas só os homens que não têm o selo de Deus em suas testas. E foi-lhes designado que não os matassem, mas que os atormentassem por 5 meses, e o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscavam a morte, e não o encontrarão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Então, Isaías, é por isso que agora é lançado o juízo sobre os homens. Isso é feito por demônios. Então, um grande príncipe é lançado, o nome dele está lá no verso 11, é Abaddon, na língua grega, na língua hebraica, e na língua grega, Apolion. Então, Apolion é que comanda esses demônios, que agora recebe autoridade para atormentar o homem. Não para matar, mas atormenta. Os homens ficam tão desesperados que querem morrer, mas não vão morrer. Então, que coisa terrível é isto, né, amados? Então, aqui, como nuvem de gafanhotos, né? Então, só quem foi possuído por um demônio sabe a maldade do demônio, quando ele tem a chance de prejudicar o homem. Muitos vai ter o suicídio, mas é muito tormento. E aqui, demônios serão liberados do abismo para atormentar todos os habitantes da terra. Aí no verso 17, aí no verso 12 fala, 1 ai já passou, e eis que 2 ais ainda vêm a seguir. E o 6º anjo soou, e ouvi uma voz que vinha dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus, dizendo ao 6º anjo que tinha trombeta, solta os 4 anjos que estão presos no grande rio Eufrates, e foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês, o ano, para matar a terça parte dos homens. E o número do exército dos cavaleiros era de 200 milhões. E eu vi o nome deles. Então, eu vi nos cavalos da visão, os que estavam sentados neles tinham couraça de fogo, e de jacinto, e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeça dos leões, e de sua boca saíam fogo e fumaça e enxofre, né? Então, aqui é liberado as guerras, com muito mais intensidades, que no princípio das dores, nos selos, né? Agora, aqui está preparando para o grande Armagedon. Então, você vê que o exército, né, sob o comando do anticristo, 200 milhões de pessoas, né? Já pensou? 200 milhões aqui, só que participariam daquela guerra. Houve grande morte, 1/3. Então, hoje, se a Terra tiver 800, já tinha morrido 1/3, mais 1/3, são 4 milhões de pessoas que vão morrer, né? Nesse juízo de Deus, no dia da ira de Deus, já pensou? Como é que vai ser abalado a estrutura de toda a humanidade? Mas é interessante, como aconteceu no Egito, as pessoas ali que ficaram não vão converter ainda, não vão se arrepender. Então, é a chance para o juízo e a chance para o arrependimento. E o resto dos homens, os que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, não deixaram de adorar os demônios, os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, os quais não pode ver, nem ouvir, nem andar, nem se arrependeram dos seus assassinatos, nem de suas feitiçarias, nem de sua fornicação, nem de seus roubos. Então, são juízos, mas os homens não se arrependem, eles se endurecem, seduzidos pelo anticristo, né, amados? Aí chega a 7ª trombeta, que nós vamos deixar para a semana que vem. É tão vasto, precisa estudar mais as cartas de Paulo, Zacarias, né, amados? Porque a 7ª trombeta é o último acontecimento, né, amados? Então, o mistério de Deus vai ser revelado totalmente, plenamente, aquele mistério que estava naquele livro. Na semana que vem, então, nós vamos estudar a 7ª trombeta, né? Que vai anteceder a entrega dos reinos ao domínio do nosso Cristo.